Olá, boa noite a todos. Estamos começando agora a mesa redonda para tratar do tema de capacidade jurídica, tomada de decisão apoiada, curatela e reflexos e intermediações em relação à prática pericial. A gente vai contar agora com a abertura da nossa secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretária Célia Leão. Muito obrigada, meu querido de todos nós, Felipe Salles. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Uma alegria nós, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na verdade, do nosso governo e governador João Dória, poder não só participar dessa mesa redonda como espectadora, não é? Um tema muito importante, tomada de decisão apoiada. Na verdade, é muito importante quando as pessoas podem tomar as suas decisões, obviamente dentro de todos os limites que cada um tem, traz à pessoa mais responsabilidade, maturidade, mas nesse nosso tema não é um tema tão simples assim, que merece de fato uma discussão mais abrangente. Eu fico muito feliz, em nome do governador João Dória, trazer o abraço do governo, da nossa secretaria, de todo o grupo nosso que trabalha no grupo de trabalho, nosso GT, e quero deixar aqui nosso carinho também, doutora Estela, né, que o Instituto Jô Clemente faz um trabalho de parceria literal conosco. Eu acho que é uma via de mão dupla, eles vêm com toda a expertise que tem, nós também compartilhamos isso e os resultados são bastante interessantes. Queria cumprimentar a doutora Viviane Limonge, que tenho por ela, além de um carinho imenso, uma amizade imensa. Quem é que não conheceu o senhor, seu pai, professor, mestre, doutor, aliás, o caminho que ela segue. E, por fim, cumprimentar o doutor Elcio, né, o nosso grande médico, cardiologista, um homem diferente, um homem que assumiu como perito do IMESC um trabalho diferenciado. Enfim, comentar todos que aceitaram estar nessa mesa redonda e comentar as pessoas que estão assistindo, né, que estão participando. É muito importante o tema, todos vocês vão com certeza gostar, cada um com a sua posição, mas é importante nós lembrarmos que o mundo evoluiu, que a sociedade evoluiu, a tecnologia nos obriga a evoluir e ter mais conhecimento, então é chegado o momento, não só pela legislação, acho que a legislação é algo que a gente sempre discute, tem que cumprir, a não ser que mude a lei, mas mais do que isso, pela questão mesmo da capacidade das pessoas, que precisam, tanto o doutor Elcio está aqui, que precisam ser medidas, que precisam ser cuidadas, mas não podemos tolher o direito e a vida das pessoas, principalmente com deficiência. Então, era isso, meu querido. Felipe, fica nosso abraço e a Secretaria está à disposição. O que precisarem, mesmo com pandemia, estamos de portas abertas e o que precisarem, estamos aqui para o serviço e o servir, pensando as nossas mais de 3 milhões de pessoas com deficiência que vivem no estado de São Paulo e que precisam ser atendidas pelas nossas políticas públicas, e essa é uma delas. Muito obrigada, uma boa noite de trabalho a todos nós. Perfeito, Célia. Nós que agradecemos todo o apoio e a nos abrilhantar aí com as suas palavras nessa noite, né? Então, a gente dividiu aqui a nossa mesa redonda, vão ser 3 falas, tá? Uma da doutora Viviane Limonge, da doutora Estela e do doutor Elcio, né? As palestras vão ter em torno de duração de 15 minutos, né? A primeira vai ser sobre Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência e o reconhecimento da capacidade jurídica das pessoas com deficiência, tá? Logo depois, teremos uma outra palestra sobre institutos de tomada de decisão apoiada e a terceira palestra sobre prática pericial nos casos de tomada de decisão apoiada, tá? Então, eu peço que aos alunos, né, as pessoas que estão participando, né, e todos os colaboradores que enviem as perguntas, tá? A gente vai estar fazendo toda a gestão aqui das perguntas e no final a gente vai ter tempo para ter todas essas respostas, né? Então, a nossa ideia é que justamente a gente possa fomentar um pouco mais essa discussão e pensar muito nesses desafios dentro da prática pericial, principalmente, tá bom? Então, agora, a primeira palestra. Viviane. Oi, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite
a secretária, agradeço pelo carinho de sempre. É sempre um grande prazer poder integrar esse grupo de trabalho, composto de iniciativa da secretaria, composto pelo Instituto Jô Clemente, a quem cumprimento e parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido. Fundamental a participação do IMESC, porque a gente vai falar sobre capacidade civil e a nova perspectiva da lei. Então, a partir do momento que a gente fala sobre capacidade civil, a gente tem que partir e participar os médicos que integram o IMESC, os médicos que fazem os laudos. E então, agradeço muito ao Dr. Felipe e ao Dr. Elcio pelos ensinamentos e pela possibilidade de falar aqui nesse fórum tão seleto. Para a gente é um grande desafio falar para médico, porque nós temos a mania de entrar com juridiquês, mas eu vou tentar aqui ser bem sucinta no tocante às alterações da lei. Quando a gente fala de capacidade civil, a gente está falando de um direito que decorre do nascimento, ele decorre do direito de personalidade. Todo mundo que nasce vivo tem o direito de exercer a sua personalidade, a gente fala de honra, da sua relação com o Estado, com a sua relação com seus desejos e desenvolvimento pessoal. A capacidade é a quantidade de atuação dessa pessoa no mundo da vida civil. Então, a gente fala, tudo que envolve autonomia, envolve vida civil. A capacidade é dividida em 2 pontos, capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito é justamente essa capacidade outorgada a todas as pessoas que nascem vivas, e a lei sempre estabeleceu um limite à atuação de algumas pessoas no ato da vida civil, que é a capacidade de fato, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Eu atuo na parte de direito civil, e a gente tem que fazer aqui um meia-culpa do Código Civil e das legislações civis no tocante ao preconceito que as pessoas com deficiência sempre passaram. Por quê? Porque nós que estudamos direito até o ano de 2002, nós aprendemos que eram absolutamente incapazes os loucos de todo gênero. Então, a gente começa a ver que na própria legislação civil havia um preconceito, havia uma expressão que estigmatizava, deixava a pessoa com qualquer capacidade intelectual ou mental dentro de um rol de loucos, e por isso, ao longo do século passado, houve esse preconceito e essa necessidade de hoje nós estarmos aqui debatendo sobre uma gradação da teoria das incapacidades. Então, a gente faz aqui uma meia-culpa, a gente reconhece o Código Civil, tinha essa expressão estigmatizante, mas era um valor da época. A gente sabe que o direito também reflete um valor da época. Um valor que, na época, as pessoas com deficiência eram tratadas como coisas. Inicialmente, a professora Flávia Piovesan, ela até traz no seu livro, as pessoas com deficiência eram destinadas a alguns tratamentos. Primeiro, infanticídio. Era autorizado às mães que tivessem parissem alguma criança com deficiência até que providenciassem a morte do seu filho. Depois, uma situação de invisibilidade. A pessoa era completamente invisível, ou ela era auxiliada pelas instituições de caridade e viviam de um assistencialismo. Depois nós vimos uma situação de doença, que a deficiência era algo a ser curado. Era algo a ser curado, as pessoas não conviviam com a deficiência como uma característica da pessoa. E somente depois, no final do século passado, com o primado da dignidade humana elevado a um primado máximo em todas as constituições, que a gente viu a deficiência ser entendida no aspecto social, colocando-a numa conjugação com a sociedade. Existe, eventualmente, uma deficiência, existe uma deficiência intelectual, mental, física, seja lá o que for, mas essa deficiência ela é conjugada à luz das barreiras que as pessoas enfrentam. Então, somente a partir do final do século passado, com a dignidade da pessoa humana, aqui no Brasil, com a Constituição de 88, uma situação de perpassar o direito civil, essencialmente patrimonialista, para um direito civil existencialista, que a gente começou a enxergar que a pessoa com deficiência é pessoa, que a pessoa com deficiência pode atuar na vida civil.
Então, isso tudo para dizer o quê? Que aquele loucos de todo gênero impedia a pessoa de atuar na vida civil. E era essa a intenção da época. Na época, a capacidade era medida apenas por um critério biológico, como a gente comentou. Ela era restrita a um aspecto médico. A pessoa que tivesse entre uma mínima deficiência a uma máxima deficiência intelectual ou mental, ela era colocada no processo de interdição, que culminava, na maioria das vezes, com uma sentença de uma linha: interditado para todos os atos da vida civil, ponto. Então, até pouco tempo, e uma pesquisa mostra que 99% das sentenças de interdições não havia recurso, porque as famílias assim preferiam. Então, até pouco tempo, as pessoas com deficiência mental e intelectual eram analisadas apenas sob o aspecto médico, e elas eram interditadas com uma sentença de uma linha que afirmava que as pessoas não podiam atuar na vida civil. Isso trouxe essa situação de invisibilidade que a gente comentou. Isso vai contra os direitos humanos, esse movimento social, e isso impedia que a pessoa se desenvolvesse, impedia uma sociedade diversa, que fosse atenta às diferenças, e de modo que veio a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e alterou o Código Civil. Alterou o Código Civil e hoje, absolutamente incapaz, é somente a pessoa com 16 anos. E no rol de pessoas relativamente incapazes estão as pessoas pródigos, as pessoas que usam tóxico e as pessoas com deficiência mental ou intelectual que não conseguirem expressar a sua vontade. Então, retirou-se o caráter do discernimento. A gente não fala mais em discernimento, a lei não fala mais em discernimento, a lei fala em expressar sua vontade. Então, se a pessoa consegue expressar a sua vontade, ela não é incapaz, ela não é sequer relativamente incapaz. Essa é uma perspectiva dos direitos humanos, é uma perspectiva da capacidade à luz dos direitos humanos. Ela permite o livre desenvolvimento da personalidade, ela permite que as pessoas façam seu plano de vida e que as pessoas alcancem a sua liberdade, a autonomia e alcancem a sua felicidade. A lei não é perfeita, eu mesmo faço algumas críticas, fiz algumas críticas a ela, especialmente quando se demanda uma declaração perfeita para um negócio jurídico mais robusto, como uma venda de imóvel, etc. Enfim, independente da lei, na minha opinião, a gente também não deve retroagir e voltar ao que era antes, como existe um projeto de lei nesse sentido. A gente não corta direitos, a gente não coarta direitos, a gente apenas atribui direitos e garantias para que as salvaguardas sejam mantidas, porque, afinal de contas, as pessoas com deficiência também têm o direito de terem suas proteções. Mas fato é, aquela pessoa que antes ficava em casa, na família, e sofria um eterno paternalismo, superproteção, assistencialismo, aquela pessoa que não podia trabalhar, aquela pessoa que devia pedir autorização judicial para se casar, hoje em dia não precisa pedir mais. Existe o Instituto da Curatela, continua existindo, aliás, não se fala mais em processo de interdição, apesar do Código de Processo Civil ter esbarrado nesse problema, o Código de Processo Civil manteve a expressão interdição, mas a Convenção diz que não se fala mais em interdição, e a curatela continua existindo, apenas para atos patrimoniais, justamente para garantir que a pessoa com deficiência tenha suas proteções, principalmente quando se tratar de negócios jurídicos exponenciais e de grande monta e que ultrapasse o dia a dia dela, né? Agora, a curatela não existe por direito ao voto, aliás, ontem foi um exemplo disso, as pessoas votaram e foram votadas. A curatela não existe para atos existenciais que digam respeito ao corpo, a possibilidade de contrair uma família, de adotar e ser adotado, enfim, para o casamento. Então, é importante que a gente tenha essa nova perspectiva. É um grande desafio para o operador de direito, acredito que seja um grande desafio para os médicos que fazem as perícias judiciais, é um desafio para todos nós, mas essa nova perspectiva é uma perspectiva que está sendo utilizada no mundo todo, então não é apenas aqui no nosso território. Nós assumimos esse compromisso como país de adotarmos essas medidas em prol da autonomia e liberdade da pessoa com deficiência, e é isso que diz a lei.
é um grande desafio, mas juntos a gente consegue resolver todas essas questões. Em breve síntese, é esse o tema sobre capacidade que eu gostaria de passar a todos. Desde já, obrigada. Perfeito, Viviane. Agradecemos. Então, aos participantes, tá? O chat já está aberto, então envie as perguntas, tá? Depois a gente já vai respondê-la e no final das apresentações a gente vai ter oportunidade para poder discutir, porque esse tema realmente ele suscita uma série de discussões, né? Importante também salientar que a gente tem aí, a maioria dos nossos espectadores são peritos, né? Ou profissionais dentro da área médica, assim, peritos do IMESC ou peritos de outras instituições, e se deparam constantemente, frequentemente, aí, com um pouco desses desafios, né? Isso vai ser abordado depois no final. Estela, por favor. Então, boa noite, é um prazer estar com vocês. Rapidamente, só acho que um pouco só para as pessoas saberem quem eu sou baixinha, tenho pele clara, cabelos castanhos, visto uma blusa preta e tenho uma parede branca atrás de mim. Acho que a Viviane colocou muito bem a questão da capacidade jurídica, e o reconhecimento desse direito vem atrelado a uma ideia muito interessante, que é a ideia da autodeterminação, né? Então, eu não posso falar para vocês da tomada de decisão apoiada, tecnicamente, sem a gente pensar o que isso representa, né? No limite, assim, do que a gente está falando, né? Então, falar de tomada de decisão apoiada é reconhecer o quê? Que as pessoas, com ou sem deficiência, né, têm a habilidade ou têm um poder de se autogovernar, de tomar decisões, de escolher o caminho que querem seguir na sua vida. E como foi colocado, a legislação não reconhecia isso, e por isso essas pessoas tinham o exercício desse direito limitado, né? Então, uma vez que a gente reconhece que o direito existe, e que a Convenção da ONU, que hoje no Brasil vale como uma norma constitucional, quer dizer, é como se isso fosse um anexo da Constituição, né? Esse anexo está dizendo o quê? As pessoas com deficiência são capazes, né? Então, a gente tem uma inversão da lógica. Então, a lógica que era uma lógica incapacitante passa a reconhecer essas pessoas como capazes. A premissa é a capacidade jurídica, né? E isso por quê? Porque isso está atrelado ao reconhecimento de outros princípios que aparecem nessa convenção internacional e que também estão na Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, é o respeito pela dignidade da pessoa, pela autonomia individual, a liberdade que a pessoa tem que ter de fazer as próprias escolhas, né? E a gente não tem como trabalhar o tema da capacidade jurídica e da tomada de decisão apoiada desvinculado do reconhecimento de um outro princípio bem importante, que é a vida independente e a inclusão na comunidade. Então, no fundo, tudo isso que a gente vem trabalhando na teoria, né? Então, o que a lei brasileira fala, o que a convenção fala, aonde a gente quer chegar com isso, né? Porque a gente lida com a vida das pessoas, né? No fundo, quando a gente está falando da perícia médica que acontece num processo de curatela, ou onde se discute questões afetas, são questões que dizem respeito à existência e à vida daquela pessoa, né? Então, se a gente entende que as pessoas com deficiência têm o direito de viver de forma independente, têm o direito de estarem incluídas na comunidade, né? E isso é um elemento fundamental como exercício da capacidade jurídica, é muito difícil a gente só trabalhar tecnicamente, né? O que é a tomada de decisão apoiada, o que a lei fala sobre esse instituto. Então, se a gente fala em vida independente, essa vida independente ela pode se manifestar numa perspectiva negativa e numa perspectiva positiva. Em que sentido, né? Então, viver de forma independente, para que isso aconteça, eu não posso ter negado acesso a oportunidades para viver de forma emancipada, né? Então, esse é o primeiro viés. Então, viver de forma independente exige que eu tenha provido meios para poder ser livre e fazer as minhas escolhas, né? Então, é um agir negativo no sentido de não tolir as oportunidades e um agir positivo no sentido de prover os meios para que as pessoas com deficiência possam estar incluídas na comunidade como as outras pessoas, né?
dentro desse contexto, né, no fundo, o que a ONU traz? Qual que é o olhar da ONU sobre essa questão e por que eu trago isso? Porque o Brasil se comprometeu, a Viviane falou, né, o Brasil se comprometeu na esfera internacional, então o compromisso assumido lá vale aqui, a gente não pode se esquecer disso. Então, compreende a ideia do quê? De um exercício de uma liberdade de escolha e de controle sobre as situações que atingem a vida daquela pessoa diretamente, né? Dentro do maior grau possível de autodeterminação e independência, né? Eu imagino que vocês estão aí pensando, Estela, mas nem todo mundo tem o mesmo, né? Tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se expressar, mas hoje, na forma como a lei traz, independente de qualquer necessidade de suporte que a pessoa precise, ela tem assegurado o direito de exercer a sua capacidade legal, com ou sem o apoio, né? A gente vai falar daqui a pouquinho da tomada de decisão apoiada, mas eu acho que é bem importante que se entenda que a tomada de decisão apoiada é uma ferramenta, né? É um instrumento que hoje a gente tem previsão na legislação civil, que pode ou não ser usado para a pessoa para que ela exerça a sua capacidade jurídica, né? Então, a gente não pode só confundir e dizer, para exercer a capacidade jurídica precisa da tomada de decisão apoiada. Não precisa, são coisas independentes, né? Assim como a gente pode ter mecanismos informais de apoio, né? Então, no Brasil, isso acontece pouco, fora daqui, isso é muito reconhecido, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, eles trabalham a ideia dos círculos de amigos. Então, quem faz o apoio não é formalmente ninguém que é eleito, são pessoas que estão no entorno dessa pessoa com deficiência e que apoiam nesse processo de tomada de decisão. Porque a ideia é que a decisão da pessoa não seja substituída, né, pela vontade de um terceiro, que ela seja simplesmente apoiada. Um outro exemplo, por exemplo, que é legal contar, que acontece fora daqui. Na Suécia tem uma outra figura, que é a figura do ombudsman pessoal. Né, isso surge de um projeto que envolveu uma organização sem fins lucrativos, numa parceria com o Estado, e que tem essa figura que é um apoiador informal, né? Ele não passa pelo Poder Judiciário para ser eleito ou escolhido oficialmente como um apoiador. Mas tudo isso para contar para vocês e para trazer um pouco dessa visão de que, assim, não tem como a gente falar em exercício da capacidade jurídica na prática, sem a gente entender que todo o trabalho que a gente faz no campo do direito, que vocês fazem no campo das perícias, é para assegurar o quê? Nessa seara, né? O máximo possível de reconhecimento ao direito à autodeterminação e à autonomia pessoal, né? E eu trago isso muito numa perspectiva também um pouco utópica, no sentido de que eu acredito que a sociedade pode trabalhar essas questões numa outra perspectiva, porque fora daqui isso já acontece, mas porque, na realidade, eu acredito que todas as pessoas são capazes, né? E são capazes com ou sem apoio. Algumas pessoas precisam mais de apoio, outras pessoas precisam menos de apoio. No fundo, qualquer um de nós, né? Quem vai tomar uma decisão financeira, sobrou um dinheirinho ali no final do mês, eu quero saber o que eu faço com esse dinheiro, eu consulto alguém, eu busco um suporte. Eu sozinha, às vezes, não consigo decidir o que eu vou fazer, né? E isso não me faz menos capaz, né? Não me torna alguém menos capaz de decidir. Então, acho que dentro desse contexto da autodeterminação, é claro que quando a gente fala das pessoas com deficiência em geral, isso dialoga, né? Então, por exemplo, se eu tenho, como eu tive uma situação de uma pessoa cega que me procurou uma vez, porque ela é cliente de um determinado banco, já tinha assinado o contrato desse banco várias vezes, e o banco, num determinado momento, virou para ele e falou, olha, eu sinto muito, você vai ter que ter uma procuração, porque você não vai assinar. Ele falou, como eu não vou assinar? Eu sempre assinei, né? E daí, questões que vão surgindo e que afetam o dia a dia das pessoas com deficiência. Mas é lógico que, no fundo, nesse tema da tomada de decisão apoiada e do exercício da capacidade jurídica, as pessoas mais afetadas acabam sendo as pessoas com deficiência intelectual, né, ou as pessoas com deficiência psicossocial. Então, acaba sendo esse público o público mais diretamente atingido quando, né, de alguma maneira, um familiar ingressa na justiça com um processo de curatela, por exemplo, né? Então, no fundo, pessoal, assim, acho que a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é que as pessoas com deficiência têm a capacidade, né, e a gente não pode, de nenhuma maneira, limitar essa capacidade, né? Hoje a lei é bem estrita dentro daquilo que pode ser limitado.
Então, o que aconteceu? Com essa mudança da legislação da Lei Brasileira de Inclusão, hoje no sistema brasileiro a gente tem um instrumento, né, que é facultado às pessoas com deficiência, que é a figura da tomada de decisão apoiada. E por que eu friso a palavra facultado? Isso está na Lei Brasileira de Inclusão, porque a faculdade é o reconhecimento de um direito, né? Eu sou obrigada a ter o apoiador? Não. Eu posso nunca requerer o apoio? Posso. Se eu entender que eu não preciso do apoio, ou que eu não quero o apoio, eu não sou obrigada a ter o apoiador. Então, como que funciona esse processo? É um processo judicial, onde a pessoa com deficiência vai apontar pelo menos 2 pessoas idôneas com quem ela tem vínculo, né? Pessoas que são da sua confiança, para que lhe seja prestado um apoio na escolha, nas tomadas de decisão. Aí sempre as pessoas me perguntam, mas o que isso é diferente da curatela? O que isso é diferente do curador, né? O que difere o apoio do curador? O curador, em primeiro lugar, é escolhido por um terceiro, né? Pelo juiz. O juiz nomeia a figura do curador. E embora, teoricamente, o curador deveria consultar e ouvir e seguir um pouco, né, da linha daquilo que a pessoa deseja, a gente sabe que na maior parte dos casos o curador assume a gestão da vida da pessoa com deficiência, né? Então, a perspectiva do apoio, ela vem com o viés de ouvir a pessoa com deficiência, né? De permitir que essa pessoa tome a sua decisão, com as devidas informações, compreendendo as consequências daquele ato, né? E claro que isso, eu imagino que para muita gente, tipo, causa um frio na barriga. Estela, mas você está dizendo que pessoas com deficiência intelectual podem decidir, podem escolher? Podem, né? Então, quando a gente fala que a lei reconhece que não se fala mais em discernimento, não tem discernimento, não tem o que é certo e o que é errado. Até porque é muito relativo, né? O que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é certo e o que é errado? Então, sem entrar nas discussões mais aprofundadas que a gente abre, depois o Felipe abre, a gente pode discutir com vocês mais, mas a ideia aqui é que a pessoa possa ter as suas vontades e as suas preferências ouvidas, né? Então, existe esse processo, o juiz vai chamar as partes para se manifestarem, a pessoa vai indicar esses 2 apoiadores e se faz um acordo, né? Um documento onde a pessoa vai dizer, olha, eu preciso de apoio nessas coisas, eu quero contar com esse apoio por um X período de tempo, e é aberto à pessoa a possibilidade de revogar esse apoio quando ela quiser, né? Ela não é obrigada a manter o apoio se ela não quiser. Em outros países, o que acontece? Esse apoio, às vezes, é conferido fora do sistema judiciário, né? Então, aqui no Brasil, hoje, a gente só tem isso via processo judicial. Ah, poderia ser feito via cartório? Poderia. Poderia ser feito via centros de mediação? Poderia. Existem outros modelos. Hoje, no Brasil, a gente só tem a TDA, tomada de decisão apoiada, deferida em processo judicial, né? E daí tem algumas questões relacionadas a isso, que é a questão do terceiro com quem contrata com a pessoa, poder requerer a assinatura dos apoiadores, né, ter um pouco desse reconhecimento do apoiador junto. Mas eu acho que o principal elemento aqui é que, então, ter ou não ter discernimento não é mais uma questão. A gente precisa, cada vez mais, olhar menos na perspectiva do melhor interesse, né? Eu acho que mesmo na legislação e nas questões que envolvem criança, que sempre se falou, né, no melhor interesse da criança, mesmo nesse campo isso já vem mudando. Então, não é no melhor interesse do outro, porque quando a gente fala isso, a gente está escolhendo e fazendo pelo outro, né? É muito mais na perspectiva de ouvir e entender as vontades e as preferências daquela pessoa, né? Qual seria a intenção daquela pessoa naquele determinado momento, né? Então, conhecendo aquela pessoa, conhecendo como ela é, conhecendo aquilo que ela gosta de fazer, como é que a gente ajuda a entender e a interpretar aquela vontade, né? Ah, tem um desafio aí? Claro que tem. Falando é muito fácil, né? Ah, Estela, tá bom, então como é que faz para lidar com essa expressão da vontade? Tem um desafio colocado, né? Mas é um pouco, eu acho, esse o desafio que a gente precisa construir com vocês, né? A gente não tem todas as respostas, mas eu acho que essa perspectiva de dialogar com vocês que estão no front, que lidam com as perícias, é um pouco assim, como é que a gente traz esse olhar de direitos humanos para uma matéria, né, que ao longo de muitos anos foi tratada numa perspectiva muito patrimonial, muito seca do direito civil, né? Então, temos um desafio colocado aí, mas
Eu tenho certeza, e a gente tem acompanhado avanços, embora muito poucos processos ainda de tomada de decisão apoiada tramitando no judiciário, né, apesar da legislação ser nova, mas já não tão nova, mas ainda muito pouco utilizado o instrumento. E a gente sente que a magistratura ainda tem uma certa dificuldade de lidar com isso, né? A gente tem feito diálogos com o Ministério Público, com a Defensoria, com magistrados, tem um trabalho grande a ser feito, e eu não tenho dúvida que poder contar com vocês, né, com os peritos, com quem está no front lá no dia a dia das perícias, eu tenho certeza que a gente pode aí galgar muitos ganhos aí nessa questão. Acho que era isso. Perfeito, Stella, agradeço. Então, agora, logo mais, a gente já vai passar a palavra para o doutor Elcio, tá? Só lembrando, assim, contextualizando para aquelas pessoas que não fazem parte do IMESC, né? O IMESC já tem um histórico desde 2015, amplamente já difundido desde 2016, uma mudança de todos a forma de conduzir as solicitações de interdição e de curatela, né? E agora o doutor Elcio vai trazer um pouquinho, ele foi uma pessoa super responsável em relação a implementar uma série de modificações, principalmente nessa área, que pôde contribuir bastante dentro do Instituto, tá? Doutor Elcio, por favor. Uma boa noite a todos. É com satisfação que eu passo a discutir com os senhores um assunto de extrema importância, né? Esse é um assunto que a gente já trabalha há muito tempo com isso e sempre muito preocupado com as ações de curatela, né? Outrora era muito banalizado, era um ato muito banalizado, né? Essa prática de discussão com operadores do direito, né? Aqui só está faltando um juiz, por exemplo, né? Sobretudo um juiz de vara de família, né? Essa é uma prática que é muito produtiva, né? A gente vem discutindo isso há muito tempo, essa prática de integrar o médico, né? O médico que tem conhecimento em medicina legal e perícia médica, em todas as questões relacionadas à parte médica, né? Como os senhores sabem, nós como peritos, nós como especialistas em medicina legal e perícia médica, nós trabalhamos numa área da medicina chamada área normativa, né? Não nos cabe fazer diagnóstico, não nos cabe tratar, não nos cabe fazer prevenção de doença. A parte assistencial, nós estamos apartados da parte assistencial. Nossa função é contribuir na parte normativa. E, infelizmente, a gente tem sido muito pouco utilizado na parte normativa, né? Eu acho que um grande marco de avanço foi que o Felipe acabou de falar no Instituto da Curatela, na mudança que adveio com a nova legislação, né? Que não é tão nova, né? Vigente já há mais de 4 anos, né? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Julho de 2015, houve mudanças no Código de Processo Civil e no Código Civil, né? E aí obrigou o trabalho do médico, né, ter uma característica diferente da que tinha antes, né? E aí um marco para nós foi em outubro de 2016, quando nós fizemos um fórum junto com a Escola de Magistratura, onde tínhamos desembargador, o diretor da Escola de Magistratura, estava o secretário de Justiça também, enfim. Nós tivemos uma plateia extremamente qualificada e nós levamos, então, um modelo que nós chamamos de modelo institucional de curatela, que elaboramos no IMESC, né? E foi muito interessante porque nós colocamos à prova, né? Ministério Público, Defensoria Pública, estava representantes da OAB, estava o secretário de Justiça, e nós fizemos uma apresentação de como a gente iria começar a trabalhar os casos de ação de curatela. Então, nós tivemos uma experiência muito rica com relação a essa discussão e trabalhando com os operadores de direito, né? Tá? Naquela época me marcou muito, quem fez a apresentação fui eu, quem contribuiu para elaborar esse material do IMESC, humildemente fui eu, e tivemos uma participação muito interessante, sobretudo da Promotoria de Justiça, né? E, sobretudo, uma procuradora em especial que vive com este tipo de dificuldade. Eu ia falar problema, que é inadequado usar o termo problema, mas dificuldade de inclusão de um filho que tem um transtorno do espectro autista. Então, foi muito interessante mesmo, foi muito rico,
né? Eu tenho uma experiência relativamente importante, eu trabalho como médico desde 1978, né? Comecei a fazer perícias em 1982, e curatela faço desde 1990, ou seja, tenho quase 30 anos de experiência nessa discussão, né? E foi em 2016 que a gente viu aquela mudança, uma mudança importante. Eu já atuei por baixo uns 10 mil processos de curatela, onde eu tive a oportunidade de atuar como perito, né? Tá? E a nossa função como perito é sempre dar uma resposta técnica a uma demanda. Então, existe uma demanda específica e nós vamos, então, dar uma resposta técnica a esta demanda, né? E o que a gente viu é o seguinte, anteriormente a gente tinha uma visão assim, que curatela era um processo de baixa complexidade. Eu lembro que os peritos lá no IMESC, inclusive, tinham essa visão. Uma vez a gente chamou até uma juíza de vara de família para fazermos discussão, porque a gente achava um absurdo colocar a curatela como um procedimento de baixa complexidade, até porque a gente estava limitando direitos civis de pessoas, né? Que isso é seríssimo, não é pouco sério, é muito sério, né? Então nós trouxemos, inclusive, juízes para discutir isso com os nossos peritos, porque era muito banalizado. E aí a gente teve a felicidade de ter a mudança da legislação, que exigiu do perito, então, uma reflexão muito mais importante, porque 99% das curatelas que eram feitas antes de 2015, de certo, os indivíduos eram considerados incapazes total, né? A lei hoje não existe, como a doutora acabou de falar, né? Não existe mais a figura do incapaz total. O incapaz total são só os menores de 16 anos, e não só menores de 16 anos que tenham algum comprometimento cognitivo, não. Menores de 16 anos, pessoas normais, independente de terem ou não algum problema, são só esses os incapazes totais, né? Que da nossa concepção também é equivocada, porque nós, trabalhando na parte médica há muito tempo, a gente sabe que tem indivíduos que não têm capacidade na prática nenhuma, né? Indivíduos em estado vegetativo, por exemplo, mas, enfim, a legislação fez um balizamento e absolutamente incapaz são só os menores de 16 anos, né? Tá? E aí, então, respeitando essa nova legislação, a gente teve que elaborar uma forma de atuar, uma forma de fazer perícia diferente do que se fazia antes, né? Porque era um empirismo mesmo. Na prática, era uma coisa empírica, né? E aí a gente passou para a questão que é ciência, né? Tá? Por quê? Porque a gente entende que a medicina legal, a perícia médica, é uma ciência. E, como tal, ela tem que ter reprodutibilidade. Ou seja, os laudos que eu faço têm que ser muito semelhantes aos laudos que o Dr. Felipe faz. Se não forem semelhantes, não é ciência, né? Cada um está dando a sua opinião. E a lei nos proíbe de nos dar opinião, né? O perito não emite opinião. Isso faz parte do texto legal do Código Civil, do Código de Processo Civil. O perito não emite opinião. Nós fazemos uma avaliação técnica. Então, nós elaboramos um laudo técnico baseado no Estatuto da Pessoa com Deficiência e colocamos, então, elegemos critérios a serem analisados e para que emitíssemos, então, um laudo técnico que pudesse não fazer frente só a uma questão legal, mas a uma questão de espelhar a repercussão do comprometimento que aquele indivíduo tem frente não só a uma situação específica, mas uma situação bastante ampla, né? que a classificação internacional de funcionalidade chama de funcionalidade, né? Quer dizer, não é só uma função cognitiva comprometida, né? Mas sim é o contexto deste comprometimento, né? Ou seja, no âmbito da sociedade, né? Então, este laudo que nós elaboramos, ele tem esta característica, né? Eu entendo que hoje o mais importante são as discussões. As discussões eu acho que vai ser o ponto mais importante para a gente crescer bastante. Com relação à decisão apoiada, né? Isso é uma coisa muito interessante. Com toda essa experiência que eu estou dizendo para os senhores que tenho, né? Eu estou muito próximo a um grupo de médicos que fazem as triagens dos processos de psiquiatria que entram no IMESC. Estou muito, muito, muito próximo, né? E faço um número de perícia relativamente importante. Nesses 4 anos,
nesses 4 anos de vigência da mudança de legislação, eu nunca fiz uma perícia de decisão apoiada. No IMESC, nunca entrou um pedido de decisão apoiada. Então, este problema da decisão apoiada é muito mais complexo do que essa questão médica. A lei também, eu tenho muitas críticas à lei da decisão apoiada, né? Porque a legislação da decisão apoiada, por exemplo, ela é para fato específico, né? Então, a cada vez que o indivíduo precisa tomar uma decisão, ele tem que provocar uma demanda legal. Ele tem todo um rito que não é tão simples, é um rito complexo, é um rito processual complexo, de nomear as pessoas que vão fazer parte da assistência, né, para esse indivíduo, né? Tem que estar tudo delineado, que vai ser discutido, o tempo que vai cursar essa situação de decisão. Então, veja bem, toda vez que esse indivíduo for tomar uma decisão, ele tem que entrar com uma ação, e é diferente da ação de curatela, que uma vez estabelecido algum grau de restrição, isso dura enquanto o menor tempo possível, que é o que diz a legislação, o menor tempo possível, mas está bem determinado quais são as restrições que o indivíduo tem. Tá? Então, eu entendo que se tivesse alguma coisa mais flexível, né, tá? Um meio termo entre uma situação e outra, né, seria muito mais proveitoso. O indivíduo não ter que usar o judiciário toda vez que ele precisasse de uma situação só. Tá certo? Uma coisa que é como se fosse uma curatela, ou seja, uma decisão mantida, onde se determinaria quais seriam as limitações desse indivíduo, e isso já automaticamente ele passaria a indicar ao juiz, por exemplo, quais são os apoiadores, porque a decisão apoiada também tem muito a ver com a matéria que se discute, né? Tá? Se é uma questão financeira, de compra de alguma coisa, então você pode indicar alguém próximo de você que tenha conhecimento específico a isso. Digamos que eu vou vender uma fazenda de gado, tem que ser alguém que tenha um conhecimento específico para isso, né? Tá? Então, toda vez que tivesse uma demanda, o indivíduo indicaria, então, quais seriam as pessoas que iriam fazer a contribuição, que é o que a gente faz, como a doutora falou, no nosso dia a dia, né? Se eu vou trocar meu carro, por exemplo, né? Eu normalmente converso com minha esposa, puxa, eu quero comprar, o que você acha desse? Daquele? É uma decisão que a gente toma em conjunto, né? Você pede apoio para uma decisão, tá? Eu quero trocar de casa, queremos ter mais um filho, enfim, são situações que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, né? E na decisão apoiada, então, é o que eu disse para os senhores, é muito específica, mas é muito específica mesmo, e eu acho que isso compromete um pouco a praticabilidade desse tipo de instituto, né? Tá? Eu gostaria mesmo de discutir muita coisa com os senhores, eu vou deixar aqui, eu tenho várias coisas que eu deixei separado aqui, tá? Caso não se provoque essas discussões, então eu, a seguir, passo a discutir, porque a gente tem que discutir, sobretudo, as questões médicas relativas à cognição, o que é cognição, tá? O que é exprimir desejos, necessidade, o que é vulnerabilidade, né? E são todos conceitos médicos que são muito importantes a gente ter está bastante claro isso. Hoje, por exemplo, é muito comum nós fazermos o inverso, né? Tá? A anulação de ato jurídico. O indivíduo fez um ato jurídico e esse ato jurídico é contestado e vem para a gente para fazer a avaliação deste indivíduo, se na época que ele fez aquele contrato, tá? Se ele tinha capacidade de entender o que ele estava fazendo, né? Então, são aspectos muito interessantes que está neste bojo da discussão do entendimento, da crítica, da vulnerabilidade, do discernimento, tá bom? Então, isso para a introdução, e vamos aguardar, então, que as perguntas venham. Se não, entre a gente mesmo, eu tenho certeza que eu poderia provocar algumas discussões bastante interessantes. Perfeito. Então, vamos abrir para as perguntas. Eu tenho algumas que já foram enviadas, tá? E enviem pelo chat, tá? E senão a gente vai se organizando aqui, porque eu acho que tem, como o doutor Elcio falou, uma série de questões, né? É importante só contextualizar. O IMESC, ele é um órgão muito prático, vamos chamar assim, né? A gente tem um volume de solicitações
muito expressivo, né? Em torno de 50 mil perícias ano. A gente pode colocar, sem sombra de dúvidas, metade dessas perícias elas são dentro do campo das solicitações de interdição, de curatela, enfim. Não só dentro da nossa unidade central na Barra Funda, mas a gente tem entre as 10 descentralizadas, as solicitações elas vêm com uma frequência muito grande, né? E aí eu vou já lançar aqui uma primeira pergunta que me chegou, assim, ó. O que fazer quando o perito percebe que se trata de um caso de TDA, porém a solicitação vem como uma curatela, né? Então, assim, acho que o que se quis dizer aqui é no sentido, assim, se claramente eu acho que o perito, no momento do ato pericial, ele identifica que poderia ser uma condição de tomar decisão apoiada, mas não há solicitação alguma nesse sentido, e nesse momento, né, como que seria um encaminhamento aí nesse sentido? Do ponto de vista médico, quando nós percebemos, muitas vezes até a demanda é inadequada, né? Às vezes o indivíduo tem uma dificuldade de locomoção e é pedido, então, uma limitação de direito civil para quem tem dificuldade de locomoção. Às vezes o indivíduo tem uma deficiência auditiva, tá certo? E só pela deficiência auditiva, ele não tem nenhum comprometimento cognitivo, não tem nenhum comprometimento intelectual, tá? Ele tem as restrições que tem uma pessoa que tem uma deficiência auditiva e solicitam uma limitação de direito civil. E o que a gente faz é exatamente isso, mostrar que não tem indicação de restrição de direito civil, e naqueles que a gente observa que existe a possibilidade da decisão apoiada, a gente recomenda que seja instituída a decisão apoiada. Nós temos feito, não poucas, mas muitas perícias no âmbito de levantamento, tá, de interdições. O indivíduo está interditado e ele entra com uma ação de levantamento de interdição. E temos feito em situações variadas, doenças psiquiátricas mesmo, como esquizofrenia, transtorno de padrão psicótico, deficiências intelectuais, sequelados de AVC, sequelas de trauma craniano, tá? E aí esse indivíduo, e muitas vezes já com limitação de direito civil há muito tempo, 10 anos, né? E às vezes o indivíduo também está um pouco fora do contexto de convívio, né? Mas a gente tem a convicção técnica e científica, pela melhor evidência científica, que aquele indivíduo tem condição de expressar os seus desejos. Então, a gente simplesmente recomenda que seja utilizado um outro critério como a tomada de decisão apoiada. O perito deve agir dessa forma. Agora, a legislação não permite que se mude o foco da demanda, ou seja, de uma curatela não pode sair uma sentença de decisão apoiada, porque são ritos processuais diferentes, né? Tá? Então, isso fica um alerta para quem está demandando fazer essa demanda específica, porque na curatela quem demanda não é um indivíduo, né? Ele é demandado, tá? Então é uma esposa, é alguém que demanda, às vezes o próprio Ministério Público, alguém que demanda a limitação, a interdição desse indivíduo ou uma ação de curatela para restringir direitos civis, né? Tá? Agora a decisão apoiada não, é o indivíduo que demanda na justiça. Então são ritos diferentes em termos jurídicos, né? Então não dá para transformar. Perfeito. Eu só queria complementar, peço licença só para complementar, muito boa colocação do Dr. Elcio. Em tese, como a Lei Brasileira de Inclusão ela é uma lei de Estado, ela determina um estado da pessoa, ela presume a capacidade e as condições para atuar na vida civil. Em tese, como diz o Dr. Elcio, todas as interdições antigas poderiam ser levantadas, ou ao menos tratadas. Existia no começo um grupo, uma ação do Ministério Público para fazer isso, para tentar analisar uma por uma de cada processo cada processo de interdição para fazer o seu levantamento. Tem um caso recente de uma pessoa com síndrome de Down que efetuou o levantamento para se casar, porque afinal de contas a lei presume a capacidade, ele levantou e se casou. Então eu achei muito importante essa perspectiva do Dr. Elcio. E realmente, vício processual, existe essa discussão de fungibilidade entre a tomada de decisão apoiada e a curatela, se elas seriam fungíveis entre si. Mas como o doutor mesmo comentou, quem demanda na ação de tomada parte da própria pessoa com deficiência. Então, seriam questões de legitimidade ativa
e a extensão do pedido ser totalmente diferente. Então, a maioria da doutrina entende pela não fungibilidade. Posso comentar, Felipe? Perfeito, Stella. Acho que duas questões, se puder, tem uma questão breve no chat que eu ia responder já e daí fazer o gancho. A Denise pergunta se hoje a questão da definição dos apoiadores só se dá por meio de um processo judicial ou por uma norma legal, né? Ou por que os locais como centros de mediação ainda não fazem isso? Porque no Brasil hoje a nossa lei só permite a formalização da tomada de decisão apoiada por meio de um processo judicial. Hoje não tem outra alternativa. Mas eu acho que em relação à própria tomada de decisão apoiada, eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente da opinião do Dr. Elcio, né? No fundo, como é uma coisa muito nova, a gente ainda não sabe como isso vai ser interpretado pelos tribunais, quer dizer, não teve nenhum caso que passou pelo IMESC ainda, né? Mas o que eu fico me perguntando, se a gente fosse pensar na tomada de decisão apoiada nessa lógica individual, né, se para cada ato que a pessoa precisa, ela tem que ter um acordo específico, de fato, esse instrumento se torna uma coisa quase que impossível de ser utilizada, né? Porque hoje ele precisa para uma questão de saúde, amanhã ele precisa para uma questão patrimonial, depois de amanhã uma questão outra qualquer. Então, assim, eu não vejo, pela previsão legal, a restrição de, num mesmo acordo, a pessoa indicar as áreas da vida onde ela precisa de suporte. E não necessariamente só assim, para venda do apartamento eu preciso do apoio. Aí, se eu preciso vender um carro, eu tenho que fazer um outro, né, eu teria que ingressar com outro procedimento judicial para pedir de novo um outro apoiador. Eu acho que a perspectiva da lei é mais ampla mesmo, né? Então, é assim, eu poder contar com o apoio de duas pessoas que me ajudem em esferas da minha vida, né? E pelo menos fora daqui é como isso é tratado. Então, assim, eu costumo precisar de apoio, eu gostaria de ter apoio para decisões de saúde. Então, na hora do internamento, na hora de um tratamento, eu quero ter alguém que me ajude a entender, né? E nada impediria, a princípio, que nesse mesmo acordo eu indique, quero contar com essas pessoas para a questão patrimonial, para a questão de saúde, para a questão de trabalho, de educação. Eu não vejo que a lei traga essa restrição, na verdade, né? Mas aí é como os tribunais vão interpretar, né, no fundo. Exatamente isso. Na realidade, é o artigo 1783, né, o parágrafo 1º, é que trata dessa discussão. E não é claro, né? Não é claro, por exemplo, eu, do ponto de vista médico, lendo, a meu entendimento é que é situação específica, né? Mas eu acho que por isso que eu estava dizendo que a gente teria que ter discussões com juízes, né? E eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitos juízes, não com poucos juízes, e juízes que trabalham com isso, juízes que militam em vara de família, e eles têm tanto desconhecimento quanto a gente, porque o exercício disso é pífio, tá? Inclusive, eu tinha dito para o Felipe que o interessante é a gente fazer um fórum, tá certo? Junto com a Escola de Magistratura, tá? Então, trazer a Escola da Magistratura para a gente poder discutir assuntos como esse, né? Assuntos de maior complexidade e saber como eles vão interpretar isso, como eles interpretam isso, né? Perfeito, Elcio. Até porque, assim, algumas situações onde a gente vê claramente que a situação poderia ser conduzida dentro do Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, qualquer sinalização que o perito faz no próprio laudo não é uma coisa que é sempre muito bem aceita, né? Então, voltam quesitos ou questionamentos às vezes até um pouco difíceis, né? Que realmente invalidam um pouco desse encaminhamento, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui da Patrícia, que ela mandou no formulário que a gente fez anteriormente. Ela coloca aqui: quando não indicar tomada de decisão apoiada nas situações de dependência química? Está perguntando para mim? Eu acho que, enfim, eu jogo para a mesa. Essa pergunta complexa, enfim. Eu acho que você falar em dependência química é como você falar alteração cognitiva de uma pessoa, né? Eu acho que esse é o grande desafio médico, tá?
você apurar a característica da repercussão cognitiva de um indivíduo, né? Tá? A propedêutica cognitiva que nós chamamos, né? Tá? Eu acho que esse é um grande desafio e esse é o diferencial do médico que trabalha nessa área. Nós temos um grande número de médicos que fazem as ações de curatela no IMESC, né? Mas é muito interessante que apenas um pequeno e seleto número de médicos acabam sendo direcionados casos de maior complexidade. Porque os casos mais simples, que são aqueles casos óbvios, né? O indivíduo que tem um quadro de demência, por exemplo, ou tem um transtorno psiquiátrico grave, com comprometimento óbvio de funções cognitivas, né? Esse qualquer perito faz, mas aquele caso borderline, né? Aquele caso do indivíduo que tem uma deficiência intelectual leve, ou aquele indivíduo que tem um quadro de dependência de drogas, enfim, aquele quadro, inclusive quadros demenciais em início de instalação, esses são os nossos desafios, né? Tá? E esses são os casos que merecem uma discussão. Muitas vezes nós lançamos mão de propedêutica cognitiva mesmo, com um exame neuropsicológico, para uma melhor fundamentação, estudos como o próprio Código Civil diz, o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz, então fazer uma dinâmica familiar, conhecer a dinâmica familiar, que é o trabalho em equipe multiprofissional, tá certo? Nesses casos, é essencial um trabalho com equipe multiprofissional, tá? Obviamente, a gente podendo orientar quais são as nossas necessidades naquele tipo de demanda e, não infrequentemente, a gente lança a mão de exames como um exame neuropsicológico. E aí a gente vai ter um grau de aferição melhor da repercussão cognitiva desse indivíduo. Porque, veja bem, o perito, quando vai fazer uma avaliação, ele demora o quê? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? Digamos que a gente precisou ficar 2 horas. Como é que eu posso, em 2 horas, é um retrato que eu tenho, não é um filme do funcionamento desse indivíduo no dia a dia dele, na vida dele, no trabalho dele, na parte afetiva dele. Eu não consigo fazer uma leitura numa avaliação que dura 2 horas, tá certo? Então, eu vou precisar de uma análise muito mais profunda, muito mais detalhada, tá? Não cabe ao perito, naquele momento, fazer diagnóstico, repercussão, é tudo uma questão contextualizada. E muitas vezes, nessa questão contextualizada, nós precisamos, então, dessa equipe multiprofissional, e muitas vezes a gente indicando necessidades, como o exame neuropsicológico, é um exame que a gente reputa de uma importância muito grande. Tem alguns outros lugares, sobretudo em alguns estados americanos, onde as ações de limitação de direito civil, elas são feitas só com exame neuropsicológico, tá certo? Então, esse é um caso que tem que ser visto, cada caso isoladamente, ver a dinâmica desse indivíduo e, de repente, também usar uma propedêutica cognitiva mais fina para poder definir melhor essa situação. Talvez assim, não sei o que a colega quis dizer com isso, mas assim, aproveitando, né, porque tem situações onde a gente se depara, né, eu que venho da psiquiatria, onde existem situações de uma complexidade tão grande que realmente às vezes são pessoas que estão numa situação, às vezes de um contexto de rua, em situação de rua, ou em situação de um agravamento importante, assim, com substâncias, crack, recorrentes internações, às vezes pegam todo o dinheiro da família, furtam esse dinheiro para consumir substâncias, e vem de uma forma recorrente no IMESC, ao longo desse tempo, a gente tem visto, solicitações até de interdição para esses casos, né? Onde a família gostaria de interditar até para a pessoa deixar de negar a internação, isso é uma prática comum que costuma ver de uma forma bastante torta, mas é o que chega, né? E algumas situações onde, olha, eu prefiro que ele realmente não possa lidar com qualquer dinheiro, porque senão ele vai lá e consome alguma substância. Então, eu acho que tem situações, mesmo que a gente consiga, ainda que a gente consiga, né, uma avaliação multiprofissional, e a gente sabe que às vezes vem algumas solicitações onde você já tem uma avaliação importante da assistência social e você tem relatos, né? Acho que nessas situações, né, onde você sabe que existe uma condição grave ali, social, enfim, médica também, mas envolvendo todos os recursos e prejuízos aí da comunidade e fragilidades do contexto familiar, nessas situações, né? Como que a gente se depararia, né? Transtorno de personalidade, eu estendo aqui para situações complexas, né? Próximos até à prodigalidade. Como que a tomada de decisão apoiada poderia
entraria nessas situações, né? Felipe, eu acho que tanto as situações mais drásticas, como essa que você comentou, que envolve uma questão de saúde, como essas situações intermediárias, como o doutor Elcio mencionou, são situações difíceis de resolver. Porque, por exemplo, para dependentes químicos, eventualmente, ela pode ser sugerida uma tomada de decisão apoiada ao invés de uma curatela, né? Então, depende muito do caso concreto, depende muito do querer, né? No caso da tomada de decisão apoiada, depende da pessoa com deficiência e do que propriamente de algum ente familiar. Enfim, a tomada de decisão apoiada, no meu entendimento, ela presume uma espécie de vulnerabilidade interna dela. Ela se sente necessidade de um apoio, como até a Estela comentou, como todos nós aqui sentimos em muitas fases da nossa vida. Eu, às vezes, até costumo comentar um caso particular, depois que meu pai faleceu, eu entrei numa situação de luto, e você não se sente apto a tomar decisões, principalmente decisões mais graves da sua vida, né? Então, você se sente vulnerável e seria uma hipótese de você convocar um apoiador para te ajudar, para te auxiliar, para fornecer informações necessárias para que você tome uma boa decisão. Então, eu acho que a tomada de decisão apoiada ela é cabível nessas situações intermediárias, em situações em que a pessoa se sente vulnerável, mas ela tem plena cognição, e se aplicaria em muitos casos de dependentes químicos, e realmente essas situações mais graves, que envolvem saúde, etc., é realmente um grande desafio saber qual o limite da curatela que deve se impor. Perfeito. Gente, eu acho que só vamos já encaminhando para os finalmente, só para a gente não estender a todo mundo, né? Lembrando que assim essa nossa discussão ela vai ficar gravada e depois a gente vai disponibilizar para todos os peritos e os canais envolvidos aos nossos apoiadores aqui, tá? Então, por favor, a gente vai estar respondendo mais algumas perguntas, mas a gente já vai dando os encaminhamentos aí pelo adiantar da hora, tá? Aqui, acho que algumas perguntas que solicitaram aqui, eu acho que envolve muito mais a questão da própria mudança de paradigma em relação à lei, né? Então, eu acho que isso não avança muito. Questões de empresa aqui. Enfim, deixo aberto aí, doutor Elcio, Estela, Viviane, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, algumas perguntas que vão deixar algo para a gente poder refletir um pouquinho. Posso fazer uma pergunta, Felipe, só para usar o tempo que nós temos ainda bem rapidinho, que essas lideranças que nos deram aula agora não pode ser pouco usada, não, nós temos que absorver muito. Eu ouvi atentamente cada posição e as defesas, e eu penso que, de fato, a lei existe, está aí desde agora mais recente, 2015, LBI, etc., Estatuto, essas coisas que há 10, 20, 30, 40 anos, doutor Elcio, a chance de nós imaginarmos que isso poderia ocorrer, acontecer um dia na vida das pessoas com deficiência, eu não estou nem falando nesse momento de pessoas com deficiência intelectual, mas falo em todas, era alguma coisa muito distante. Aliás, eu não diria nem, doutora Viviane, que era distante, era impossível, era inimaginável, né? Eu falo de algum tempo, de forma muito rápida, vamos pensar em 4 décadas, eu não vou nem me estender mais do que 4 décadas, e que é anteontem, né? 4 décadas é quase nada. Mas se nós pensarmos em 88, que é a Constituição Federal, quer dizer, nós temos aí 32 anos da Constituição, algo parecido, e depois em 89 vieram as Constituições estaduais, e depois em 90 as Constituições municipais, as conhecidas chamadas leis orgânicas. Nós estamos falando da Carta Magna a nível de federação, a nível de estados e a nível de municípios, né? Que somos aí mais de 6 mil municípios, e todos eles, com certeza, têm um parágrafo, uma vírgula, um artigo, uma parte dessa papelada toda, vamos chamar assim, dessa legislação que versa sobre direito das pessoas com deficiência. Claro, no município menor, diferente do município médio, grande, etc. e tal.
mas o espírito é o mesmo, né? O espírito da legislação sempre é a mesma: proteção, cuidado, garantia de direitos, oportunidades iguais, etc. e tal. Aí fala muito em inclusão. Inclusão só pode ter através de algumas coisas, algumas ou todas elas acessíveis. Me perdoem os cachorros aqui. Se não fosse, não tem jeito, em casa a gente corre esse risco. Mas se não for acessível, a gente não tem a possibilidade de garantir inclusão, etc. e tal. Enfim, daria para falar muito, eu não posso, porque eu sou telespectador como todos os outros que estão aqui nesse momento. Mas só para chamar a atenção de uma coisa: muita coisa mudou. Pela lei, pela tecnologia, que nos obrigou a conhecer mais, mesmo não querendo, ou mesmo não tendo tantas oportunidades. A informação chegou, Felipe, não tinha como fugir dela, doutor Felipe, doutor Elcio, a família, claro, como regra, mas não são todos, com essa informação dentro de casa, que passou mais do que da televisão, da rádio, jornal escrito, lido, passou para uma tecnologia que entra dentro de casa. Mas, mesmo assim, a questão da pessoa com deficiência ainda fica recheada de dificuldades. Pronto, eu vou usar só esse termo. De liberdade, de capacidade, de compreensão, de possibilidade, se pode casar, se não pode, se pode ter filho. Enfim, é uma dificuldade ainda grande. Muito melhorou, o mundo é outro, mas ainda existem essas barreiras, algumas visíveis e outras tão escondidas, mas que elas existem. A pergunta é: com tudo isso que nós escutamos e debatemos hoje aqui, se a família não quiser, quer dizer, se a família diz, quer dizer, como é que essa pessoa com deficiência consegue se externar, se ela, não vou dizer que ela fica presa dentro de casa, e não é o caso, mas se a família não aceita, quer dizer, porque ainda vê a pessoa com deficiência como uma pessoa com deficiência sem condição, sem capacidade, mesmo que tenha, né? Ela não pode fazer nada, fica na redoma de vidro. Como é que juridicamente, doutora Viviane, doutora Sheila, enfim, todos vocês, a gente pode agir? Porque deve ter muita gente proibida de exercer seu direito porque a família prende dentro de casa, esconde, não sei bem usar o termo, mas é um pouco o que a gente vive e o que chega para a gente. Por favor, obrigada e desculpa me alongar, mas eu não podia perder essa oportunidade com tanta gente grande aqui nos falando. Só até aproveitando a pergunta da Célia para dizer assim, ainda mais, né, nos casos onde a gente está falando de deficiências intelectuais ou psicossociais, onde há uma construção, às vezes, até por uma dificuldade da própria família, onde essa pessoa ela já se desenvolveu até um pouco tolhida dessas capacidades todas, né? E aí chega um determinado momento onde a pessoa está numa idade adulta, onde você já vê, poxa, essa pessoa podia exercer a autonomia, toda a capacidade dela, mas há uma dificuldade até porque ela não foi aberta aí para o mundo de uma forma minimamente. Fica aberto, né? Eu não sei exatamente, doutor Elcio, Sheila. Olha, a família sempre foi é difícil falar, mas a família sempre foi uma questão, porque a gente vê que poucos foram os recursos contra decisões de interdição total. As famílias muitas vezes se sentiram culpadas por, numa sociedade, não ter alguém economicamente produtivo. Então, elas variavam entre um paternalismo, uma superproteção, ou uma deixar em casa, mesmo como a secretária falou, uma invisibilidade. Então, quando a gente muda, quando vem a convenção, vem o estatuto, nós temos essas conversas e debates aqui, mais do que tudo, a gente precisa ter um caráter pedagógico para a família, para a sociedade, para todos entenderem que também está no colo da sociedade o dever de diminuir barreiras, o dever de promover a inclusão. Como disse o Felipe, se as pessoas recebem incentivos desde cedo, elas conseguem evoluir e encontrar seu lugar na sociedade com mais facilidade. Tem uma história do menino selvagem, na época da Revolução Francesa, que foi encontrado acho que pelo Pinel, alguma coisa assim. A ele foram submetidos vários tratamentos para desenvolvimento e ele conseguiu se desenvolver. Então, a gente vê que a questão da deficiência também é uma questão de diminuição de barreiras, é uma questão de desenvolvimento. Se a pessoa está em casa, ela teria que procurar um
um órgão de denúncia, eventualmente um advogado, porque ela não pode ser obrigada a ser curatelada, né, secretária? Eu acho que essa é uma das mudanças de paradigmas importantes da lei, como a doutora Estela comentou anteriormente. Obrigada, doutora Estela. Se quiser também dar uma... Eu acho que o maior exercício, secretária, é a gente conseguir não tratar o outro como o outro, né? Eu acho que está na hora da gente parar de enxergar a pessoa com deficiência como o outro, né? Eu acho que essa mudança de paradigma é que requer que a gente faça um outro exercício, né? Então, se eu posso, por que o outro não pode? Por que a pessoa com deficiência não pode, né? Então, eu não tenho dúvida que trabalhar com as famílias é importante. Eu acho que a gente tem feito um trabalho, e aí falo como advogada que milita na área, hoje está apoiando como consultora jurídica o Instituto João Clemente, um trabalho com as famílias, um trabalho de conscientização das próprias pessoas com deficiência, né? Então, as pessoas com deficiência têm que ser informadas de que a legislação mudou, que o paradigma mudou, que elas têm o direito a não estarem mais interditadas, né? Elas têm que entender o que é interdição. Então, acho que tem um trabalho conjunto que envolve diversos atores e que é muito rico, né? Porque a gente está construindo a história. No fundo é isso. Eu acho que é trabalhar a magistratura, é trabalhar com as famílias e com as pessoas, mas é trabalhar o nosso olhar, né? Eu acho que enquanto a gente trata as pessoas com deficiência como sendo sempre essa coisa do outro, né? Aquilo que não está comigo, está com o outro, é sempre o outro. É muito difícil, né? Mesmo quando a gente entra na seara da deficiência psicossocial, essa própria visão, né, do que é a deficiência psicossocial, né, essa coisa que era muito pejorativa dos loucos de todo gênero, eu sempre questiono, mas quem que está fora da curva? Que curva é essa? Né? Eu acho que está na hora da gente trazer um pouco esse tipo de reflexão, esse tipo de questionamento. Né? O sistema, é claro, é um sistema jurídico, ele foi feito para ser assim, mas eu tenho a sensação que se a gente não se permitir ir além e questionar um pouco, né, tentar sair da posição que a gente está sempre, desse olhar protetivo, desse olhar do não posso arriscar, porque a gente também se arrisca, né? A partir do momento que eu venho aqui para vocês, eu falo, as pessoas são capazes, a gente tem que acreditar que as pessoas são capazes. Eu também estou me expondo, né? Eu também estou me abrindo para dizer, olha, eu acho que a gente tem que olhar as coisas numa outra perspectiva, numa outra lente, né? Então, acho que esse é um pouco aí o caminho do nosso desafio. Doutor Elcio, considerações finais aí para a gente... Eu acho que, na realidade, é o que se fala, né? Nós temos uma estrutura social muito frágil, né? Uma estrutura familiar frágil, uma organização social frágil, né? E tem algumas coisas que eu acho muito interessante. As demandas mais qualificadas que a gente atua, que a gente vê, que exigem mais do perito, normalmente estão relacionadas com questões de litígio, né? Tá? Litígio financeiro. Tá? Não é só a questão de proteção, onde se briga por dinheiro, é onde a gente é mais instado a trabalhar e desenvolver um sentido maior naquela apuração. Não que eu faça dessa forma. Toda avaliação é uma avaliação que a gente faz de forma completa, técnica, né? Mas esses casos são os casos mais polêmicos, como as anulações de ato jurídico, né? Então, só os que envolvem dinheiro, porque no mais, eu não lembro de ter recebido um laudo, uma crítica de um laudo, se bem que a gente sempre faz laudo com muito critério, muita preocupação no que escreve, muita responsabilidade, sempre nos colocando do outro lado, né? Mas mesmo assim a gente não vê críticas tão importantes. Agora, quando a questão é financeira, é que a gente vê essas discussões, né? E a gente tem que trabalhar melhor a formação das pessoas que atuam, né? A formação do perito é extremamente importante, né? Hoje, se atua como perito, não há necessidade do indivíduo ser um especialista em medicina legal e perícia médica, o indivíduo ter uma formação específica em determinada área para poder atuar como perito, né? E eu faço parte de um grupo que entende que isso tem que ser especialista mesmo, né? O indivíduo tem que ser formado e ter um entendimento muito criterioso da medicina normativa. E outra coisa que também falta são os que fazem a demanda, né? O melhor preparo da advocacia, discutindo de forma clara e objetiva essas discussões, né? Não ficando só a par de associações, né?
tá? Mas o advogado, no seu litígio do dia a dia, estar preocupado com isso, e sempre contando com um consultor médico-jurídico, ou seja, um médico discutindo com esta equipe, e muitas vezes não é só um médico, é estar discutindo com uma equipe multiprofissional quando se for fazer uma demanda. Não o indivíduo se aventurar com uma demanda, coloca qualquer coisa e deixa para ser decidido na justiça. Não, já começar com uma preocupação inicial quando se introduz uma demanda. E também neste grupo que a gente está discutindo, também o próprio juiz, né? O juiz tem que ter uma formação específica. E isso nós temos que trabalhar dessa forma, trabalhando em grupo, fazendo discussões com peritos, com entidades de classe como a OAB, Defensoria Pública, Escola de Magistratura, tá? E a gente começar a abrir essa discussão no âmbito jurídico, né? E não ser uma coisa pontual, como hoje nem tem sido, porque a gente não tem nem recebido esse tipo de demanda, né? Maravilha. Então, assim, gente, pelo adiantado aí da hora, 8h14, o nosso debate aqui se propõe, pelo menos, a iniciar um pouco dessa discussão. A gente viu como o tema é amplo, né? E aí, de repente, fica aí uma possibilidade, aí, uma semente da gente discutir isso, quem sabe aí ano que vem, quem sabe presencialmente, de uma forma mais ampla. Eu acho que a presença da magistratura é fundamental para essa discussão, do Ministério Público também, enfim, de todos os atores, para a gente poder construir isso de uma forma importante e realmente fazer com que essas coisas façam acontecer para as pessoas que mais precisam e poderiam se beneficiar muito dessa situação toda da tomada de decisão apoiada. Tá bom? Então, encerro aqui, agradeço a todos, tá? A participação, a todos os alunos, lembrando que tudo isso vai ficar gravado e depois a gente vai disponibilizar, tá? Todo o apoio, enfim, do grupo de capacidade jurídica de tomada de decisão apoiada, que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu, né, no início desse ano, ao Centro de Mídias também, que fez tudo isso acontecer, porque não é só um Zoom, é uma coisa muito mais complexa, que envolve uma série de questões de gravação, tem toda uma equipe, tradutores em Libra, toda uma equipe de suporte. Tá bom? Boa noite a todos, agradeço e boa noite. Boa noite. Obrigada. Abra os microfones.